Esse é brabo. Imaginem isso agora, que você é a vilã da sua própria história, e graças a isso, depois de causar grandes problemas, a sua família acaba sendo executada. Mas, depois disso, é reencarnada na Terra, e lá, para se redimir dos seus pecados, acaba estudando para se tornar uma médica. E quando já estava formada e trabalhando como doutora cirurgiã, e realizando seu sonho, que era salvar vidas, um grande acidente acontece. O avião onde ela estava acaba caindo, e ela morre mais uma vez. Mas quando ela pensava que já estava tudo acabado para ela, reencarna de novo, mas só que dessa vez no seu primeiro mundo, onde ela era uma vilã. E depois que percebe isso, ela diz que faria tudo diferente dessa vez, e com suas habilidades médicas adquiridas na Terra começa a ajudar as pessoas. De vilã vai começar a ser nomeada de a Santa Curadora. Brabo. O lance da vida é se redimir enquanto dar tempo. Mas antes, se gostarem, se inscrevam, para que sejam notificados quando tiver outras boas recomendações melosas. Apresentando os personagens, temos Elise no primeiro mundo. Ela era uma pessoa bem má. Elise da Terra. Ela era uma doutora muito amável, respeitada e habilidosa. E por último, mas não menos importante, temos Elise de volta ao seu primeiro mundo, depois das duas reencarnações. Ela era agora doutora, burguesa e estrategista de guerra também, kkk, braba. E só tem 16 aninhos a praguinha. Agora bora lá. Já começamos com bastante ação. Um avião estava caindo e ia se esbagaçar no chão. E nesse mesmo avião, adivinhem quem estava nele, se tremendo toda com medo de morrer? Isso mesmo, a nossa Elise. Tadinha, pressentindo que não iria escapar dessa, começa a chorar, dizendo que queria só um pouco mais de tempo para se redimir de seus pecados feitos na sua vida passada, quando ela era uma vilã. Mas como na vida real não existem super-heróis, o avião vai pro chão. Mas o inacreditável, não tão inacreditável, acaba acontecendo, minha gente. Depois da queda do avião, ela acorda numa cama limpa e quentinha, olha para os lados e começa a achar tudo aquilo bastante familiar. E quando se olha no espelho, toma um susto. Ela estava bem mais jovem e loira, meu irmão. E não demora muito para ela descobrir que tinha retornado ao seu primeiro mundo de origem. E tendo mudado drasticamente da água pro vinho, ela agradece a sua criada por trazer seu café da manhã. Logo sua criada pergunta se ela estava doente, pois nunca tinha agradecido ninguém. Estava mais calma que o de costume. E como ela tinha acabado de ser posta de castigo pelos seus pais, ela meio que aproveita esses 10 dias de castigo para refletir o que iria fazer dali pra frente. A criada dela comunica que seu pai estava querendo vê-la, quando ela fica surpresa e animada ao mesmo tempo, porque na sua primeira vida, ela perdeu seu pai e seus irmãos antes de morrer, e agora ela tinha a chance de revê-los novamente, depois de 30 anos, bastante tempo. E lá estavam eles, e ela não se aguenta e cai no choro quando vê-los, seu pai, irmãos e até sua madrasta. E ela agora tem uma espécie de hack, galera, kkk, já que ela morreu na sua primeira vida já adulta. Ela sabe a maioria dos acontecimentos grandiosos que ainda irão acontecer no futuro, e com esses conhecimentos futurísticos, ela meio que sabe e pode evitar algumas catástrofes naturais e artificiais no seu mundo. Tá continuando. Poxa, aí vocês complicam a minha vida, né, tradutores? Aqui Elise a chama de madrasta, já aqui ela a chama de mãe. Mas não importa muito. O que realmente importa é que ela fala que amava todos eles. E ponto. Meloso. E como seu primeiro ato de redenção, ela pede desculpas aos seus pais por ser uma filha muito difícil de se lidar, e que a partir daquele momento já podiam descansar, que ela não causaria mais nenhum problema a ninguém. Também se desculpa com seus servos por tratá-los mal. Pagou remédios que outras pessoas não podiam comprar, deu presentes de pré-natal para uma de suas servas, e até ela mesma fez remédios para doentes. Já no final do dia, ela listava os acontecimentos futuros mais importantes. Tinha muitas, mas falarei só os mais importantes. O que seria? A morte da sua madrasta por doença, a execução do seu pai, a execução do seu irmão mais velho, e uma epidemia desconhecida que mataria mais de 47 mil pessoas, e outra epidemia em London, que também mataria mais de 100 mil. Já deu para percebermos que as doenças e epidemias matam mais que espadas neste mundo, até porque a medicina não é tão avançada nesse tempo. E ainda tinha algo mais louco ainda, ela estava noiva de um príncipe, meu irmão. E no jantar em família, seu irmão mais velho fala que era contra esse casamento, dizendo que ela não era capaz de ser uma imperatriz. E ela achou foi bom, nem estava querendo mais se casar com o príncipe mesmo. Depois de duas reencarnações, tudo que ela queria agora era salvar vidas. Mas para fazer isso ela tinha que ir falar diretamente com o imperador. E então ela vai atrás disso. O imperador era um velho da hora, não era uma má pessoa, e a trata super bem. Então Elise se lembra que no futuro ele morreria por causa de uma doença misteriosa. E quando já ia falando o que queria falar, o príncipe aparece, seu noivo. Príncipe Linden era seu nome. Ela o cumprimenta com toda a educação possível, e ele só olha para ela e vira a cara. Diante disso, ela também se lembra que quando se casou com ele na primeira vida, só recebeu desprezo dele, porque só ela tinha sentimentos por ele. Mas ele só casou com ela por obrigação do imperador, que aliás é o pai dele, e acaba concluindo que com o cancelamento desse casamento, ambos sairiam ganhando. O imperador e o príncipe conversavam sobre uma expedição que iria ocorrer em breve
breve. E do nada ele pergunta o que ela achava dessa tal expedição. E como ela sabia de várias bagaças futurísticas, manda real dizendo que ninguém sairia vivo dessa expedição, tanto por causa de um exército inimigo que os pegaria numa emboscada nas montanhas, quanto as doenças que iriam matar os que sobrassem da batalha. Credo. O imperador fica muito surpreso e pensa que talvez poderia estar de frente com uma prodígio de imperatriz. E aproveitando tal conhecimento dela, pergunta o que ela faria para evitar essa tragédia. Ela responde que o mais adequado seria evitar ambientes insalubres. E o imperador não cansava de se surpreender com ela. Estava até querendo dá-la uma insígnia de honra de Britia. Essa insígnia era meio que a última patente do império, só ficava abaixo logicamente do imperador. Elise também pergunta para ele se estava se sentindo mal por alguma coisa, e claro que ele fala sim, estava com sintomas de cansaço nada normais, e juntou todo o seu conhecimento que tinha adquirido na Terra, concluindo que o velho tinha sintomas diabéticos, e o recomenda procurar um médico especialista em doenças no sangue. Agora, com quase tudo o que ela queria dizer já falado, finalmente chega a hora do término do noivado com o príncipe, e ela fala mesmo, deixando o imperador, seu pai, e o príncipe todos chocados. O imperador pergunta por que ela não queria mais se casar, e ela responde que não estava apta a ser uma imperatriz. Mas o imperador fala o contrário, que hoje ela tinha demonstrado conhecimento estratégico, mais do que digno de ser uma imperatriz. Vendo que o imperador não queria deixá-la ir tão fácil, acaba mandando a real, que queria ser uma médica. E tava quase escrito na cara do imperador, que ele não queria perder uma nora tão esplêndida como ela, e a propôs uma aposta. Aposta essa em que ela estaria numa extrema desvantagem. A aposta consistia em que ela teria que se tornar algo mais grandioso que uma imperatriz seria, e que caso não conseguisse isso, teria que acatar os desejos do imperador, que era o casamento dela com o príncipe. Ela pergunta qual era o prazo da aposta, e ele diz que era até que ela se tornasse adulta. Aí vocês devem estar pensando que era muito tempo, pois não é não, só faltavam 6 meses até que ela chegasse à idade de se tornar adulta. Mas ela não deu para trás na aposta, e diz que faria seu melhor para se tornar uma médica de renome, braba. E o imperador pede para que ela fosse passear com o príncipe, e aproveitando a oportunidade pede desculpas a ele também, por incomodá-lo desde quando eram crianças, e tentar forçá-lo a se casar com ela. Mas ele fala algo interessante, diz que não estava sendo forçado, e sai emburrado. Interessante, muito interessante isso. Na minha opinião parece que ele não gostou muito dela querer cancelar o casamento deles não, hein? Isso tá me cheirando a um tsundere meu irmão kkk. Agora vou parar por aqui. Próximo episódio se tiver, iremos ver a Elise no seu primeiro dia estagiando como aprendiz de médica. Como será seu primeiro dia, hein? Tchau e deem like. E geralmente eu não faço parte 2 se ninguém me pede, então quem quiser comenta aí. Bye.